Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane, eu sou engenheira agrônoma, tenho doutorado em fitopatologia e eu sou responsável pela clínica fitopatológica da Exalc, que fica aqui do lado. Então, hoje eu vim apresentar a clínica para vocês, ensinar como vocês utilizarem a clínica e a orientar os interessados em utilizar também, tá? Bom, quais são os objetivos de uma clínica fitopatológica? O principal é diagnosticar adequadamente as doenças de plantas. Para quê? Para que possa ser possível recomendar as medidas de controle que sejam mais viáveis economicamente, práticas, ou seja, fáceis de serem aplicadas e seguras. Seguras para a saúde do aplicador dessa medida, para o consumidor desse vegetal e para o meio ambiente. E por que a clínica fitopatológica da Exalc se chama professor Hiroshi Kimati? É porque foi o professor Hiroshi, que foi um catedrático daqui do departamento durante toda a sua carreira, que fundou a clínica na década de 80. Então, nós o homenageamos associando o seu nome à clínica. Quais são as atividades que nós desenvolvemos? Extensão, pesquisa e ensino. A principal atividade da clínica é a extensão. E o que significa extensão? Quem que pode definir para mim? Isso, então a gente presta um serviço para a sociedade. De que maneira? Nós atendemos todos os interessados em solucionar problemas com doenças de plantas. Então, são agricultores de pequeno, médio, grande, enorme portes, agrônomos e consultores, profissionais de empresas agrícolas, públicas e privadas. Dentre as empresas privadas que nos procuram, as principais são as que produzem sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas. Com relação às empresas agrícolas públicas, geralmente essa consulta é uma troca de informações. Então, profissionais que trabalham na Embrapa, em outras instituições de pesquisa, na CAT, que não estão muito associados com doenças de plantas, precisam fazer uma diagnose e trazem para a gente o material. Agora, professores, alunos de graduação e pós-graduação, também nós damos apoio. Tanto nos experimentos, mas tem muita gente aqui que também é produtor, né? Como que nós recebemos essas amostras? De segunda a sexta-feira, só na parte da manhã, porque na parte da tarde a gente fecha só o atendimento ao público, para que nós possamos concluir as análises e escrever os resultados, porque de cada amostra que chega aqui, são feitas todas as análises para chegar à diagnose correta e depois nós escrevemos um resultado. Nesse resultado consta o diagnóstico e as principais medidas para controlar o problema. Nós também podemos receber as amostras pelo correio, sempre acondicionadas em caixas de papelão. E as principais orientações de coleta, envio, endereço, telefone da clínica constam no nosso site. Agora, como que vocês vão coletar ou ensinar alguém a coletar uma amostra ideal para uma análise fitopatológica? Primeira coisa, a pessoa vai percorrer a propriedade. Vai selecionar uma ou duas plantas com um sintoma bem típico que esteja representando o problema que está ocorrendo na lavoura, tá? Esse sintoma tem que estar em estágio intermediário. Muitas vezes algum produtor fala, essa planta está quase morrendo mesmo, eu já vou perder, vou aproveitar e mandar para analisá-la na clínica. Essa é uma amostra boa? Não, por quê? Oi? Já está muito avançado e além do organismo causal, o que mais tem nessa planta? Outros saprófitas que vão atrapalhar as análises. Então, a gente precisa escolher uma planta em estágio intermediário. E o ideal, qual é?
que a pessoa escolha uma, 2 plantas, separe essas 2 plantas na lavoura. Durante as 7 a 10 dias, não pulverize essas 2 plantas. Se quiser pulverizar as outras, tudo bem. Essas que vão ser analisadas, não. Por quê? Que a gente pede para não pulverizar essas 2. 2, 3, uma, né? Dependendo da planta. O que vocês acham? Pode atrapalhar a análise também, se eu pulverizar? Pode. Por quê? Pensem, o que pode ser uma diagnose rápida, que muitas vezes a gente faz na hora. O que a gente observa? Sinais do patógeno, principalmente para doenças fúngicas que afetam a parte aérea. Então, muitas vezes chega a amostra, se a amostra está bom em estado e o sinal está na planta ali na hora, a gente não precisa fazer mais nenhuma análise, só uma análise microscópica. Agora, se o sinal não está na planta, a gente vai ter que fazer isolamento, então atrasa as análises, tá? Aí a pessoa coleta essas 2 plantas com sistema radicular inteiras, embrulha em folha de jornal, não coloca em saco plástico, porque o saco plástico acelera a deterioração do material. E pode ser que a planta chegue aqui e esteja muito deteriorada e não sirva para fazer análise, e o produtor vai perder a amostra, vai ter que mandar de novo. Então, enrolar em folha de jornal e mandar em caixa de papelão. E na segunda-feira de manhã, tá? Porque do correio da cidade da pessoa vem para o correio de Piracicaba, do correio de Piracicaba vem para o protocolo da Exalc e do protocolo que chega para a gente. Então, é um caminho longo que a amostra tem que percorrer. O ideal é que mande segunda-feira de manhã para a amostra conseguir chegar aqui quinta, sexta-feira. Porque também, se ela ficar retida no correio durante o fim de semana, pode se deteriorar, tá? Alguma dúvida até aqui? Ok. Bom, além da diagnose de doenças de plantas, a clínica também presta um outro serviço. Nós identificamos fitopatógenos em substratos. Então, substratos, fertilizantes orgânicos, condicionadores de solo. Quem saberia me dizer o que é um substrato? Vocês já estudaram isso, né? Rapidamente. Oi? Alimento. Isso, então não é um alimento, é só onde ela vai se fixar, porque popularmente o pessoal chama de terra vegetal. Então, é um material muito importante, porque hoje muitas culturas têm o seu início em substrato, que são as mudas. Então, mudas de muitas hortaliças, ornamentais, florestais, né? Todos esses setores têm o início em substrato nas mudas. E tem algumas plantas que vão além, todo o ciclo fica em substrato, como, por exemplo, muitas plantas ornamentais que a gente compra em vaso. Hoje, o cultivo de tomate, muitos produtores que têm estufa, chega uma hora eles não conseguem mais controlar as doenças de solo, então eles passam a produzir também o tomate, o ciclo inteiro em substrato. Então, tem produtores com aquelas plantas enormes, até 3 metros de altura, produzidas em substrato. Então, como esse material é muito importante e ele pode veicular vários patógenos de solo, que podem atrapalhar todo o cultivo e contaminar a propriedade da pessoa. Então, o Ministério da Agricultura lançou uma instrução normativa. E nessa instrução tem os parâmetros em que cada amostra de substrato deve ser comercializada. E nós aqui da clínica fazemos dois tipos de análises dessa instrução normativa de 27 de junho de 2006. Então, nós detectamos os fungos desses 5 gêneros que são habitantes de solo e podem ser veiculados por patógenos. Então, de acordo com a legislação, tem que ter a ausência desses 5 gêneros.
Mas também nós fazemos o teste para saber se tem sementes ou propágulos viáveis de plantas daninhas, tá? E como é feita a diagnose de doenças de plantas? Chega uma amostra na clínica, o produtor trouxe. O que nós vamos fazer primeiramente? Chegou a planta lá, o que eu faço com ela? O que vocês acham? Antes do sinal, eu tenho que olhar para ela, o que eu vou ver? O que a planta está me mostrando. Como chama? Sintomas, né? E em muitas doenças, que são as fúngicas, que hoje são a maioria das doenças que afetam plantas, nós identificamos dessa maneira, observando os sintomas, aliado à identificação dos sinais, tá? E se for uma doença conhecida, nós vamos olhar lá na literatura, né? Essa doença já foi diagnosticada nessa cultura, né? Então eu vi que esse fungo está atacando essa cultura e busco na literatura. Ok, já foi diagnosticada. Vamos dar o laudo para a pessoa ensinar como controla. Agora, então, essa é uma doença que apenas a observação do sintoma, que é tão típico, na realidade eu não precisava nem olhar os sinais no microscópio, porque o carvão comum do milho causado por esse fungo é o único patógeno que pode causar esse tipo de sintoma. Então não existe outro patógeno, uma condição ambiental inadequada, uma fitotoxidez, nenhum outro fator vai causar esse sintoma. Mas é claro que aqui do interior dessa distorção toda, eu posso pegar os teleósporos do fungo e observar no microscópio, tá? Agora, essa aqui eu acho que é o clássico, né, que a gente estava comentando, que é a diagnose de doenças fúngicas que afetam a parte aérea da planta. Então, eu vou observar os sinais, aqui no caso são as pústulas, né, da ferrugem, e vou pegar essa pústula, fazer uma lâmina, olhar no microscópio de luz. E eu vou observar os uredósporos, que são as estruturas típicas da Puccinia polissora, que causa ferrugem polissora em milho, tá? Agora, e se eu tiver um sintoma que pode ser causado por mais de um fator, ou que a gente fica na dúvida, será que é esse patógeno ou aquele, uma mancha, que eu não estou conseguindo ver ainda o sinal, né? Então, primeiro a gente pede, está disponível no site, que a pessoa envie junto com a amostra um cadastro, que eu já vou mostrar para vocês, né? Então, nesse cadastro, essa primeira parte são os dados do interessado. Esses dados são os dados que vão ser usados para a nota fiscal. Então, a gente tem que deixar bem claro para a pessoa. Me dê seu nome completo, mas se não quiser colocar no nome dele, então dê o nome da empresa certinho, endereço, CNPJ, inscrição estadual. E depois dessa parte aqui, começam as perguntas sobre a amostra, porque o ideal seria que nós fôssemos coletar uma amostra pessoalmente, né? Então, nós como profissionais, fitopatologistas, já iríamos coletar, ó, essa amostra tá bom para a análise fitopatológica. Como não é possível nós coletarmos todas, então nós orientamos como coletar e pedimos que eles preencham esse cadastro. Então, a pessoa vai dizer se é um plantio em campo aberto ou se é estufa, se é só um jardim, mas se é um viveiro de mudas, se é um plantio convencional ou orgânico ou uma hidroponia, né? Então, por exemplo, só dessa informação, que tipo o que a gente pode imaginar só com essa informação? Por exemplo, eu recebo uma alface do campo aberto e uma alface de hidroponia. E eu faço as análises e eu vejo que tem podridão por pitium, que é um homiceto que gosta muito de água, que precisa de um filme de água para ser disperso. Onde esse homiceto é mais importante? No campo ou na hidroponia? Na hidroponia. É o principal problema na hidroponia.
Agora, no campo, muitas vezes não é muito agressivo, tá? Aqui, eu quero saber se é um viveiro de mudas ou, por exemplo, eu recebo uma amostra de batata. Qual a importância de saber se aquela batata vai ser destinada ao consumo humano ou se é batata semente? Onde que eu vou ser mais rigorosa e ter mais cuidado para orientar o produtor no controle? Na semente. Inclusive, no Brasil, nós também temos uma legislação que a batata semente não pode ultrapassar alguns limites de doenças. E aquela famosa bacteriose, a murcha bacteriana, causada pela Ralstonia, não pode ter em batata semente. Então, se chega aqui uma amostra vinda de um campo de produção de sementes e nós encontramos Ralstonia, o campo é inviabilizado, não pode vender aquela batata como semente, tem que destinar para o consumo. Tá bom? Aqui também, né? Então, eu quero saber se essa planta vai ser comercializada no mercado interno ou é para exportação, por exemplo, né? Então, o que eu tenho que prestar atenção? Alguns países têm um tipo de uso de defensivos diferentes do Brasil. Então, pode ser que eu encontre uma doença. Por exemplo, tem aquele caso, não sei se vocês lembram, de uma carga de citros que foi mandada embora de volta para o Brasil, porque nos Estados Unidos encontraram traços do fungicida Derosal. Aqui no Brasil estava ok, porque podia na época usar Derosal em citros, mas nos Estados Unidos não. Então, para você evitar todo esse desgaste, esse custo, né, para o produtor, que ele vai chegar lá com um navio e manda voltar, é melhor não usar o produto que não é aceito naquele país, né? E daí a gente começa a perguntar, como que os sintomas estão ocorrendo lá na lavoura? É na planta toda, só nas folhas, só nos frutos, só nas raízes? Que tipo de sintoma que está ocorrendo, que o produtor está observando? Amarelecimento da planta, manchas, podridões, rachaduras, seca de ponteiros, murcha, né? Há quanto tempo apareceu a doença? Como que é essa evolução dos sintomas? Quanto da lavoura mais ou menos está afetada? Se essa doença está ocorrendo em reboleira ou está pegando todo o cultivo? Então, essa informação, por que é importante? Por exemplo, um sintoma que está ocorrendo em reboleira, começando pequeno, tem mais chance de ser uma doença biótica ou abiótica? Biótica, diferente daquele que está ocorrendo em tudo. Pode ser, provavelmente, abiótica, quando os sintomas estão generalizados. Porque a abiótica ou é uma condição ambiental que não está legal para a planta, ou é uma prática de manejo, alguma coisa que o produtor aplicou que foi prejudicial, né? Então, geralmente se aplica na lavoura toda, né? Bom, então a gente quer saber um pouco do histórico da área, né? Como que estavam as condições ambientais, quais as culturas anteriores, se ele faz rotação de cultura, né? O que tem no vizinho. Porque se você, às vezes, tem plantio de cana no vizinho que faz pulverização aérea, às vezes pode ser uma deriva, né, de um herbicida, alguma coisa assim. Outros problemas, né? Insetos, por exemplo. Tem alguns insetos que é muito importante a gente saber se esteve presente. Principalmente quando a gente tem sintoma de virose, né? Então, quais seriam esses insetos? Oi? Pulgão, cigarrinha, mosca branca, tá? Então, se tiver esse sintoma, o produtor relata que teve o inseto, né? Porque muitas vezes a amostra não chega com o inseto aqui, porque o produtor já controlou o inseto, aí você não acha nem vestígio do inseto, mas tem o sintoma da virose, tá? Bom, aí tipo de defensivos, adubos, ou se ele usa produtos biológicos, marca do substrato, tipo de adubação, drenagem. E como nós recebemos todo tipo de planta, então, planta aromática, ornamental, florestal, grande cultura, hortaliça, frutífera,
Pode ser que ainda assim, mesmo com esse questionário detalhado, tenha algum fator que o questionário não conseguiu pegar, né? Algum fator importante. Então, a gente deixa esse espaço para o produtor relatar o que está ocorrendo lá na lavoura. Bom, então nós havíamos falado lá que tem sintomas que são tão típicos que só a observação do sintoma a gente já sabe que doença que é. Aí, a grande maioria das doenças fúngicas que afetam a parte aérea da planta, nós fazemos a diagnose observando o sintoma e observando os sinais do patógeno, né, comparando com a literatura. Aqui tem um caso que atualmente é a amostra que mais chega na clínica, campeã. A amostra de tomate com sintoma de murcha, né? Então, por que vocês acham que chega muito tomate na clínica hoje? É a campeã disparada de amostra. O que vocês acham? Tomate é a principal hortaliça de fruto comercializada no Brasil. Segundo fator, é sensível a doenças? Muito sensível a muitas doenças. É caro, dá muito retorno. Então, tudo em tomate é caro. O produtor, geralmente, quando o preço tá bom, tem muito retorno, mas ele também tem muito custo. O custo de produção é alto. Semente é cara, muitos produzem em estufa e tal. Então, é uma cultura muito valorizada e muito sensível à doença. E hoje, o principal problema no Brasil é murcha em tomateiro. Vamos lá. Vocês já ouviram falar desse sintoma? O que vocês acham que pode causar murcha em tomateiro? Tem alguma bactéria? Tem. Lembra o nome dela? Falei dela aqui há uns minutos atrás. Murcha bacteriana, Ralstonia solanacearum. Pode ter fungo? Vocês já estudaram, né? Murchas vasculares? Já? Lembra de fungos que tipicamente causam murchas vasculares? Verticillium, tem mais um, são as Fusarium. Qual espécie de Fusarium? É uma espécie. Oxysporum, muito bem. Esses três são os principais causadores de murcha em tomate, os mais frequentes no Brasil, tá? Então, se a gente vê esse sintoma aqui de murcha e essa descoloração dos vasos, e tem um detalhe. A gente fala, eu olho o sinal e o sintoma eu já vejo para fungo. Em murcha vascular, a gente não consegue ver o sinal do fungo na hora. Então, eu vou ter que fazer um isolamento, tá? Então, basicamente, são esses os sintomas da murcha do tomateiro. Então, a gente olhando aqui, que já foi diagnosticado, eu sei que essa descoloração, né, do vaso típica, essa murcha no campo, foi causada por Fusarium oxysporum, forma specialis lycopersici. E essa aqui, a descoloração dos vasos não é muito intensa, e além desse sintoma de murcha e podridão de vasos não muito intensa, eu tenho nas folhas baixeiras da planta uma necrose em formato de V, começando pelos bordos. Quem que causa esse sintoma? Verticillium. Então, toda vez que tiver essa necrose das folhas baixeiras em formato de V, murcha de planta em solanáceas, desconfiem de verticillium, tá? Agora, e essa murcha aqui, que também tem a descoloração dos vasos e tal? Essa aqui, muito parecido o sintoma, é Ralstonia solanacearum. Só que eu não posso, nesse caso, identificar só pelo sintoma, eu tenho que fazer testes a mais. Então, chegando no laboratório, qual é o primeiro teste que eu faço? O mais fácil de fazer, super simples. Isso, o teste do copo. Então, eu venho aqui na região do colo da planta, corto, pego um pedacinho e ponho em copo de água, tá? E daí, se a gente observar essa exudação branca saindo dos vasos da planta, esse é um teste diagnóstico, é Ralstonia solanacearum.
Não sei explicar o porquê, já perguntei para vários bacteriologistas, procurei na literatura, eu não sei porque só a Ralstonia que corre no teste do copo. Tem outras bacterioses também que causam murcha no tomateiro e são vasculares. Por exemplo, a Pseudomonas corrugata. Se você fizer o teste do copo, não corre. Xanthomonas, ela pode ficar sistêmica em tomateiro. Se você faz o teste do copo, não corre. Então, o teste do copo é diagnóstico. Se você quer só saber, tem Ralstonia ou não tem Ralstonia, o teste do copo é suficiente, tá? Claro que se você vai avançar nas pesquisas, tal, você vai fazer o isolamento e continuar, né, suas pesquisas. Agora, se não correr, eu vou fazer um isolamento desses vasos que estão escurecidos em meio de cultura, tá? Se no meio de cultura eu observar uma colônia rosinha com 2 tipos de conídeos, um conídeo grande em formato de canoinha septado, que se chama macroconídeo, um conídeo pequenininho, os 2 hialinos, que pode ter até um septo ou nenhum septo, são microconídeos, e estruturas arredondadas em meio a essa hifa rosa, que são os clamidósporos, esse é o Fusarioxísporum, tá? Agora, se no isolamento nós encontrarmos uma colônia bem branquinha, um micélio esparramado, e você observando no microscópio, você tem esse conidióforo com esses vértices assim bem marcados, e um tipo de conídeo só, e ali no pequenininho sem septo, esse é o verticílio. Tudo bem? Bom, até aqui tudo bem, são doenças conhecidas, a gente comparou com a literatura, já foi diagnosticada, já posso liberar o resultado para o produtor. Mas e se naquela planta nunca foi diagnosticado o patógeno que nós encontrarmos no laboratório? O que a gente tem que fazer? O postulado, né? Então, nós vamos fazer o isolamento do patógeno, né? Primeiro a gente vai observar. Ó, realmente, eu já vi aqui que nessa amostra, toda vez que tem esse sintoma, esse patógeno que nós isolamos está presente. Então, nós vamos isolar o patógeno, vamos produzir uma planta sadia da mesma espécie, da mesma variedade da planta que veio aqui pra gente, vamos inocular. Se houver reprodução dos sintomas, nós fazemos o reisolamento do patógeno. E quem que é o primeiro órgão que eu tenho que avisar? Que aquele patógeno já foi encontrado no Brasil naquela planta. Até mesmo, posso deixar o produtor em alerta, né? Mas até mesmo antes de avisar o produtor, quem que eu tenho que avisar? E se eu for publicar, então, não posso publicar sem avisar. O Ministério da Agricultura. Por quê? Porque cada patógeno que a gente encontra no Brasil, novo, isso afeta as relações comerciais de plantas entre os países, tá? Então, por exemplo, toda vez que nós vamos exportar ou importar alguma planta, então sempre vai ter lá escrito como se fosse um contrato entre os países. Então, assim, olha, eu vou importar uva da França, né? Então, na França tem lá um fitoplasma que é muito perigoso, que nós não temos no Brasil. Então, esse fitoplasma é quarentenário para a gente. Isso é regido por lei. Não pode vir uma planta de uva contaminada com esse fitoplasma. Por quê? Porque se o fitoplasma entrar aqui, ele pode causar vários prejuízos para os cultivos brasileiros. Da mesma maneira, algum patógeno que ocorre aqui no Brasil pode ser quarentenário para o país que nós vamos exportar. Então, isso tem que estar sempre notificado, tá? Para o órgão que cuida disso em cada país, no caso, os Ministérios da Agricultura, né?